Bom, pessoal do segundo ano, estou enviando esse vídeo para que vocês possam corrigir as atividades aí, do PET do primeiro bimestre do ano de 2021 e quaisquer dúvidas vocês podem, no próprio aplicativo, Conexão Escola, enviar as dúvidas por lá, tá ok? Vamos conferir as questões então, pessoal. A semana 1 trata das propriedades dos materiais, temperatura de fusão, temperatura de ebulição, as mudanças de estado físico. Vamos lá para as atividades. A atividade número 1 está assim, ó. Considere 2 frascos de vidros transparentes, fechados de formato e tamanhos iguais. Ambos contêm líquidos transparentes, um com densidade 0,7 gramas por centímetros cúbicos e outro com densidade 1,5. Responda ao que se pede. Qual a definição e a fórmula da densidade? Qual que é a definição, gente? Densidade é o que? É a relação entre a massa e o volume de uma substância. E qual que é a fórmula? A fórmula é D é igual a massa sobre volume, D igual a M sobre V. Letra B. Trata-se de substâncias iguais ou diferentes? Sem abrir os frascos, como você faria para identificar? As substâncias são diferentes, porque possuem densidades diferentes. Então, substâncias diferentes. Devido à diferença de densidade. E como a gente faria para identificar? A substância de maior volume será a de menor densidade, Porque quanto menor a densidade, maior o volume, ok? A questão 2 está falando aqui de algumas substâncias, cloroformo, pentano e fenol, fusão e ebulição de cada uma, e está pedindo qual o estado físico dessa substância na temperatura de 50 graus. O clorofórmio estará entre a fusão e a ebulição, portanto o estado físico será líquido. No pentano, 50 graus está depois da ebulição, portanto o estado físico é gasoso. E o fenol, 50 graus, está entre a fusão e a ebulição. Entre a fusão e a ebulição, o estado físico é líquido também. Portanto, líquido, gasoso e líquido. Na questão 3, está assim, com relação ao número de fases, os sistemas podem ser classificados como homogêneo e heterogêneo. As alternativas que relacionam adequadamente o sistema e sua classificação, exceto em. Então, essa aqui é uma questão de marcar. A água de coco, ela é heterogênea? É heterogênea. Laranjada é heterogênea? É heterogênea. O leite é homogêneo? Não, o leite é heterogêneo. Dá até para ver a nata, Poeira no ar heterogêneo e água do mar filtrada homogênea. Então, a incorreta, letra C. Na questão 4, em um sistema fechado que contém água líquida, cloreto de sódio dissolvido, cloreto de sódio não dissolvido, 2 cubos de gelo e os gases nitrogênio e oxigênio não dissolvidos na água líquida, existem o quê? O que é que vai dar aqui para a gente ver? Vai dar para a gente ver a água, o cloreto de sódio não dissolvido e os 2 cubos de gelo. Então, nós temos um total de 3 fases. Quantos componentes? Dá pra gente, que nós temos de substâncias diferentes? Água, cloreto de sódio, o gelo continua sendo água, Gás, nitrogênio e oxigênio, quer dizer, 4 componentes. Então, nós temos 3 fases e 4 componentes. Indique nos gráficos o que se pede. Circule a temperatura e a faixa de fusão. Circule a temperatura e faixa de fusão. Bom, no caso aqui, a fusão da água, então. A fusão da água, no caso, vai ser 0 graus, E a faixa de ebulição da água, 100 graus. Aqui, a faixa de fusão dessa outra substância será essa, e a faixa de ebulição será essa. Escreva os estados físicos da matéria.
Então vamos lá para os estados físicos. Aqui nós temos o estado sólido. Aqui nós temos sólido mais líquido. Aqui nós temos líquido. Aqui nós temos líquido mais gasoso. E aqui nós temos somente estado gasoso. Nessa outra aqui nós temos gasoso. Aqui gasoso mais líquido. Líquido. Líquido mais sólido. E no último aqui nós temos o estado sólido. Então tá pronto, gente. As questões da primeira semana são só essas aí, né? Ah, tem mais coisa. Defina se é um gráfico de aquecimento ou de resfriamento. Esse primeiro aqui é de aquecimento e o segundo aqui é de resfriamento. Defina se é um grau de mudança de estado de uma substância ou de uma mistura. Esse aqui é uma substância pura, portanto é uma substância, né, pura. E aqui nós temos o gráfico de uma mistura. Agora sim, né? A primeira semana então está aí, gente. Confiram nas atividades de vocês e enviem no aplicativo, ok? A segunda semana trata da constituição da matéria. É um resuminho aí da matéria do ano passado, né? Para vocês relembrarem. Fala dos modelos atômicos, estrutura do átomo e tabela periódica, tá? Está tudo aí. A primeira pergunta. O experimento de raios catódicos realizado por Thomson revelou o que, gente? Revelou a existência dos elétrons, né? Foi Thomson quem descobriu os elétrons. Rutherford e seus colaboradores bombardearam com partículas alfa uma fina folha de ouro, a fim de determinar o desvio que tal partícula teria ao colidir com os átomos de ouro. Para sua surpresa, grande parte das partículas atravessaram a lâmina de ouro sem sofrer desvios. Mas uma parte foi desviada. Tá? Rutherford esperava que essas partículas, todas elas, atravessassem a lâmina de ouro sem sofrer desvios. Considere esses íons aqui, ó, o A e o Z. É correto afirmar que o ânion A possui 49 nêutrons, o A não é ânion. O cátion Z possui 39 nêutrons, Z não é cátion. O íon A possui massa atômica igual a 38? Sim. Como é que é a massa atômica? Não, a massa atômica no caso está embaixo, né? É o número maior, 87. Então está errado. O ânion Z tem 36 elétrons? Sim. 33 ganhou 3, então ele tem 36. Tá certo, né? Então a resposta correta aqui da questão 2 vai ser a letra D de dado. Confiram aí no de vocês. Questão 3. O fenômeno da luminescência é observado em interruptores de luz, brinquedos, pulseiras, entre outros. O que ocorre é um processo de excitação eletrônica seguido da emissão de luz na faixa do espectro visível. Dentre as alternativas a seguir, qual modelo atômico é capaz de explicar tal fenômeno? Falou em luz? É modelo de Bohr. Toda vez que falar de luz, modelo de Bohr. Questão 4. Descreva os conceitos e propriedades periódicas. Na imagem abaixo, os setas para indicar o comportamento delas nos períodos e nas colunas da tabela periódica, né? O que é raio atômico? Raio atômico refere-se ao tamanho do átomo, né? Tamanho do átomo. O que é energia de ionização? Energia suficiente para arrancar um elétron de um átomo. O que é afinidade eletrônica? Energia liberada pelo átomo quando recebe elétrons. O que é eletronegatividade? Tendência que o átomo possui em atrair elétrons. E como que vai crescer na tabela periódica?
O raio atômico cresce nesse sentido. A energia de ionização cresce o contrário do raio. A afinidade eletrônica também. E a eletronegatividade também. Lembrando que, no caso de afinidade eletrônica e eletronegatividade, os gases nobres ficam de fora, tá ok? Então, vou separar os gases nobres nesses dois aqui, ó. Gases nobres não possuem afinidade eletrônica e nem eletronegatividade, ok? E a questão 5, com relação à tabela periódica, é correto afirmar que o elemento oxigênio possui 8 elétrons distribuídos em duas camadas eletrônicas, K e L? Sim, né? Vai ser essa. Possui 8 elétrons distribuídos em duas camadas eletrônicas. O sódio é um metal transição? Não. Os metais alcalinos terrosos receberam esse nome por serem pouco reativos com a Terra? Não. A platina é um metal transição interna? Não. Os elementos colunas 3 até 12 são elementos representativos? Não. Então a resposta correta das 5 realmente é a letra A. Essa então, gente, é a segunda semana. Confiram na atividade de vocês aí e enviem no aplicativo, beleza? A semana 3, o tema dela é Constituição e a Organização dos Materiais, né? Fala sobre as ligações químicas, ligação iônica, covalente, né? E metálica. A primeira atividade explica as interações intermoleculares, faça uma representação nos quadros, mecanismos de cada uma das interações com exemplos. O que é o dipolo instantâneo? O dipolo instantâneo ocorre entre moléculas apolares. O que é o dipolo-dipolo? Ocorre entre moléculas polares. E o que é as ligações de hidrogênio? O que são as ligações de hidrogênio? Ocorre entre H ligado a F, O ou N, né? O H ligado a FON. Como que a gente vai representar isso aqui? O dipolo instantâneo ocorre entre duas moléculas que não têm polos. Então a gente coloca essas duas moléculas aqui, elas não têm polos, então a atração aqui é muito fraquinha entre as duas. O dipolo-dipolo ocorre entre moléculas que possuem polos. Então o que acontece? Vai ocorrer a atração aqui entre o polo positivo de uma e o negativo da outra. Então nós teremos o negativo de cá e o positivo de cá. Então agora os polos existem. O negativo desse lado e o positivo desse lado. Tá aí. Então a atração que vai ocorrer aqui, ela é mais forte. Tá aí. E a ligação de hidrogênio ocorre entre hidrogênio de uma molécula e, por exemplo, o flúor de outra. Então, hidrogênio, flúor, hidrogênio, flúor. Então, no caso, como essa ligação ela é muito forte, a gente pode até representar com um traço. Nós podemos colocar um traço em cada um aqui, ó, para representar essas ligações. Aqui, aqui e aqui. Então, estão aí representadas as ligações de hidrogênio, ok? A questão 2. Os metais possuem características específicas devido à ligação que se estabelece entre os átomos ligados. Dentre elas, podemos citar brilho, dúctil, maleável, conduz calor e eletricidade. Sinal alternativo que estabelece corretamente o modelo de ligação com a propriedade. O brilho característico dos metais é devido à transição dos prótons nas camadas da eletrosfera? Não. A trefilação de bases metálicas é possível devido ao mar de elétrons? Não. A possibilidade de amassar o metal é devido à atração eletrostática entre cargas iguais? Não. A condução de calor é a propriedade mais familiar e pode ser explicada pela movimentação dos nêutrons? Não. Quando uma corrente elétrica passa por um metal, o mar de elétrons é formado, né? Então, no caso aqui, letra E. Questão 3. Considere uma reação onde são formados 1 mol de FeOH3 e 3 mols de NaCl. Assinale a alternativa incorreta.
A massa referente a um mol de hidróxido de ferro é igual a 107? Bom, vamos ver. O oxigênio é 16, o hidrogênio é 1. 16 mais 1 dá 17, com vezes 3 vai dar 51. 51 mais 56, que é a massa do ferro, vai dar 107. Então tá certo. A massa referente ao produto formado cloreto de sódio é 58,5? Sim. O Na é 23, o Cl é 35,5, então dá 58,5. A massa referente de 1 mol de cloreto de sódio é 58,5? É 58,5. A massa total dos produtos para os 4 mols formados é 282,5 gramas. Ué, foi formado aqui 1 mol. Nós temos 1 mol, então, que é 107, mais 58,5 vezes 3. 58,5 vezes 3, se a gente fizer a conta aqui, vai dar 165, 175,5, né? 175,5 com mais 107, vai dar 282, né? 175 vai dar 282,5. A massa referente ao produto formado cloreto de sódio é de 175,5. Porque multiplica, né? Então é a letra B incorreta. A massa referente ao produto formado cloreto de sódio é 58,5? Não, porque são 3 mols, né? Então, no caso é 175,5. Tem que multiplicar os 58,5 por 3. Então, a incorreta é a letra B. Nessa outra questão aqui, está pedindo para a gente fazer o balanceamento, né? Vamos fazer o balanceamento aí, ó. Um S, 4 oxigênios, aqui tem 3, então o que a gente pode fazer? Podemos colocar um 2 aqui e um 2 aqui, certo? Pronto. Agora nós temos 4, 6 oxigênios, 6 oxigênios e 2 enxofres. Aqui nós temos que colocar um 2 na frente do HCl. Aqui nós temos que colocar um 2 na frente do CO e um 2 na frente do CO2. Aqui nós vamos colocar um 2 na frente do N2. Então, um 2 aqui. Hidrogênio, nós temos que colocar um 2 também. Mas no caso, um 2 na frente do hidrogênio vai nos dar um total de só 2 oxigênios. Nós precisamos de 4. Então, nós vamos precisar de colocar um 4 aqui. Agora nós temos 8 hidrogênios. Um 2 aqui. Pronto. Nós temos agora um total de 6 nitrogênios. Então, aqui não é 2, aqui é 3. Prontinho, está feito o balanceamento. Aqui nós temos que colocar um 2 na frente do NH3 e um 3 na frente do H2. Está aí. Nessa outra aqui nós temos que colocar somente um 2 na frente do HBr. E nessa outra aqui nós temos que colocar um 3 na frente do Ca. Um 2 na frente do H3PO4. O que mais que nós temos que colocar? Nós temos que colocar um 6 aqui na frente, né? Um 6 aqui. 2 vezes 3, 6. E está feito o balanceamento, né? É só isso daí, ó. 2, 3. Aqui não preciso colocar nada. E aqui 6. Questão 5. Uma mistura de hidrogênio e oxigênio reage no recipiente fechado nas condições adequadas, produzindo vapor de água. Escreva a equação balanceada. Então, nós temos hidrogênio mais oxigênio formando água. Formando H2O. Para a gente balancear, nós vamos colocar um 2 aqui na frente do H2O e um 2 aqui na frente do hidrogênio. Represente a mistura antes e depois da reação. Bom, antes da reação nós temos hidrogênio e oxigênio, né? Depois da reação nós temos água. Então nós podemos representar dessa maneira aqui, ó. Aqui nós temos o hidrogênio. No caso nós precisamos de 2H2, né? Então são duas moléculas dessa, ó. Isso. Então nós temos aí, ó, 2H2.
mais O2. O O2 vai ser essa outra aqui, ó. Isso. Pronto, esse é o O2. Formando 2H2O. 2H2O, então quer dizer uma molécula, duas moléculas, né, de H2O. Vamos colocar uma aqui. Ó. Esse grande é o oxigênio, os pequenos aqui é o hidrogênio. Então vamos deixar ligadinho aqui, né? O H2O, tá aí. Como são duas moléculas, nós precisamos de outra dessa. Então, vamos fazer outra aqui. Tá aí, ó. Temos aí antes e depois da reação. Classifique essa reação, né? Essa reação que é uma reação de síntese. Por quê? Porque antes da seta nós temos duas substâncias diferentes e depois da seta nós temos uma única substância. A semana 3, então, é isso aí, gente. Confiram no de vocês e enviem no app, tá ok? A semana 4 fala das funções inorgânicas, ácido e base, né? A diferença entre os dois. Na primeira questão, está assim, ó. As pessoas que sofrem de refluxo gastroesofágico costumam apresentar sintomas como rouquidão, dor torácica, azia. Ver na figura abaixo o esquema de como ocorre o refluxo. Sinale a alternativa cuja fórmula e nome do ácido nesse caso provoca tais sintomas. É o ácido que nós temos no estômago, né, gente? É o ácido clorídrico. A fórmula dele é HCl, né? Ácido clorídrico. 2. Com relação às propriedades das bases de arrênios, é incorreto afirmar que o hidróxido de amônio é uma base não metálica? Sim, bastante solúvel em água. Os metais alcalinos formam monobases com alto grau de dissociação? Sim, formam monobases. As bases formadas pelos metais alcalinos terrosos são fracas, pois são moleculares por sua própria natureza? Errado. As bases formadas por metais alcalinos terrosos são fortes também. Com algumas exceções, a maioria é forte, ok? Questão 3. O grupo inorgânico dos sais tem grande relevância e impacto cotidiano, como por exemplo fluoreto de sódio nos dentifrícios ou o carbonato de cálcio presente nas conchas, nos recifes de corais e nas cascas de ovos. Os sais são produtos de reações de neutralização entre bases e ácidos. Escreva acerca da importância comercial do sulfato de cálcio, nitrato de sódio, sulfato de alumínio e os devidos reagentes ácido-base envolvidos na formação de cada sal, destacado em negrito. Sulfato de cálcio, né? Sulfato de cálcio é o gesso, né? Então nós podemos puxar uma setinha para ele aqui, ó. Por que ele é importante? Porque ele forma o gesso, né? Nitrato de sódio. O nitrato de sódio ele tem diversos usos, né? Ele é utilizado em condimentos, é utilizado também nos solos, diversos usos. O sulfato de alumínio ele é utilizado, né, como medicamento, né? Ele pode ser usado como medicamento. Então, tá aí, né, a importância comercial dessas três substâncias. A questão 4 fala da chuva ácida. As chuvas são naturalmente ácidas, mas alguns óxidos emitidos na atmosfera pela ação do homem, como os da queima de combustíveis fósseis, podem aumentar a acidez. Esse fenômeno recebeu o nome de chuva ácida e causa vários danos. Cite quais óxidos estão envolvidos nesse fenômeno e quais os danos causados pela chuva ácida no solo, na área urbana, em lagos e áreas de rios, né? Então, quais óxidos estão envolvidos nesse fenômeno? O CO2, principalmente, né? O CO2, que é o dióxido de carbono, mas nós temos outros, né? O NOx, que são os óxidos de nitrogênio, e o SOx, que são os óxidos de enxofre. Então, basicamente, os óxidos que formam chuva ácida são esses três: o de carbono, os óxidos de nitrogênio e óxidos de enxofre. O que eles causam no solo, né? Eles causam no solo abaixamento do pH,
e pode causar com isso, né, destruição de florestas, né, causa um grande impacto aí. Na área urbana pode acontecer corrosão de estátuas, né, de pontes metálicas, pode acontecer muita corrosão. Em lagos e áreas de rios também o abaixamento do pH, causando a morte de micro-organismos, né, e consequentemente causando alterações em toda a cadeia alimentar. Tá ok, gente? Bom, com isso então a gente chega no final desse plano de estudo tutorado, desse PET do segundo ano. Vocês vão conferir todas as questões e enviar no aplicativo. Beleza, pessoal?